Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 2, por Derek Prince. Capítulo 10. Como receber o Espírito Santo? Quais as condições a satisfazer na vida da pessoa que deseja receber o dom do Espírito Santo? Pela graça, através da fé. Ao considerarmos o ensino da Escritura sobre este assunto, descobrimos que é um princípio básico que se aplica também a toda a provisão da graça de Deus ao homem. Encontramo-lo em Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Nessa passagem, como nas restantes das suas epístolas, Paulo contrasta as duas expressões, graça e obras. Por graça, Paulo refere sempre ao favor e bênção de Deus gratuitos e merecidos, derramados sobre justos e ímpios. Por obras, Paulo tem em mente tudo que um homem possa fazer na sua própria capacidade para ganhar para si mesmo a bênção e o favor de Deus. Paulo declara que estas maneiras de receber de Deus excluem-se mutuamente. Nunca se podem combinar. Seja o que for que se recebe de Deus pela graça, não vem das obras. Tudo que se recebe de Deus pelas obras não vem da graça. Onde a graça opera, as obras não atuam. Onde as obras operam, a graça não tem valor. Isso conduz-nos a outro contraste entre graça e lei, mencionado em João 1:7. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sob a lei de Moisés, os homens procuraram ganhar a bênção de Deus pelo que eles faziam por si mesmos. Através de Jesus Cristo, a bênção, o favor gratuito e merecidos de Deus são agora oferecidos a todos os homens na base do que Cristo fez em nosso favor. Isso é a graça. Tudo que desta maneira recebemos de Deus através de Jesus Cristo é pela graça. E o meio pelo qual recebemos esta graça não é pelas obras, mas pela fé. Paulo enfatiza essa verdade em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O princípio básico estabelecido por Paulo nesta passagem pode ser resumido em 3 expressões sucessivas: pela graça, através da fé, não pelas obras. Isto aplica-se ao recebimento de toda a provisão destinada ao homem por meio da graça de Deus. Especificamente em Gálatas 3:13-14, Paulo aplica o princípio ao recebimento do dom do Espírito Santo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo foca 2 fatos importantes e interrelacionados. Primeiro, o dom do Espírito Santo torna-se disponível através da obra redentora de Cristo na cruz, ou seja, faz parte da provisão total preparada para o homem pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Segundo, este dom, como todas as outras provisões da graça de Deus, recebe-se simplesmente através da fé e não pelas obras. Esta questão de como se recebe o Espírito Santo aparentemente surgiu
entre as igrejas cristãs de Gálatas, e Paulo faz várias referências no 3º capítulo da sua epístola aos Gálatas. Por exemplo, no versículo 2: quem apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Igualmente no versículo 5 do mesmo capítulo: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E de novo no versículo 14: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo enfatiza que o reconhecimento do Espírito é pela fé. Podemos perceber isso claramente pelas diversas vezes em que é repetido nesses versículos. Por outras palavras, a preparação essencial para que os crentes recebam o Espírito Santo é serem instruídos pela Escritura sobre a natureza da provisão de Deus para eles e sobre o modo como devem reivindicar essa provisão pela fé na obra redentora de Cristo na cruz. Se este ensino bíblico for apresentado e recebido com fé pelos que buscam o Espírito Santo, então não será necessário um grande esforço ou demora no recebimento do dom. Pela epístola aos Gálatas, percebemos que os cristãos, primeiramente, receberam a mensagem do Evangelho e o dom do Espírito Santo pela fé, entrando assim na plenitude da provisão de Deus. Posteriormente, porém, por causa de outros mestres, envolveram-se num sistema legalista edificado sobre este alicerce do Evangelho, e assim começaram a perder a sua primeira visão do recebimento simples do dom de Deus pela graça através da fé. Um dos alvos essenciais da epístola de Paulo é alertá-los para os perigos dessa posição e chamá-los de novo de volta à simplicidade de sua fé. Hoje em dia, parece que grupos de cristãos em diversos locais estão a ser ameaçados pelo mesmo tipo de erro contra o qual Paulo alertou os Gálatas. Atualmente, há em muitos lugares uma tendência para impor algum tipo de sistema ou técnica sobre os que buscam o dom do Espírito Santo. A forma exata desta técnica varia de grupo para grupo. Em alguns lugares, a ênfase é colocada numa posição ou atitude particular. Noutros lugares, a ênfase é mais sobre alguma forma especial de palavras ou de certas frases especiais. Não é necessariamente antibíblico ensinar essas coisas aos que buscam o Espírito Santo, mas o seu grande perigo é transformarem essa posição ou palavras particulares num substituto da fé. Nesse caso, tal tipo de técnica destrói a sua própria finalidade. Em vez de ajudar os que buscam a receber o Espírito Santo, realmente impede-os de o conseguirem. Frequentemente, como resultado desse tipo de técnica, encontramos buscadores crônicos que dizem: já tentei tudo, já tentei orar, já disse aleluia, já levantei as mãos, já gritei, já fiz tudo, mas nada deu resultado. Sem perceberem, as pessoas que falam assim estão a cometer o mesmo erro em que os Gálatas estavam a cair. Estão a substituir a fé pelas obras, a simples pregação da palavra de Deus por uma técnica. Qual é a solução? É a mesma que Paulo propõe aos Gálatas: voltar à pregação da fé. Os buscadores crônicos, como eles, não precisam de mais louvor, de mais gritos ou de erguer mais as mãos. O que necessitam é o ensino da palavra de Deus sobre a provisão gratuita da graça de Deus. Como questão de princípio geral, sempre que alguém fosse buscar o dom do Espírito Santo, todo e qualquer período de oração deveria ser precedido de um período de ensino da palavra de Deus. Da minha parte, se me fosse dado um período de 30 minutos para ajudar os crentes a buscar o dom do Espírito Santo, gostaria sempre desse tempo, pelo menos os primeiros 15 minutos, a instruí-los biblicamente. Os 15 minutos restantes, destinados à oração, produziriam muito mais resultados positivos
do que 30 minutos completamente consagrados à oração, sem qualquer ensino anterior. Vemos então que a exigência básica para se receber o dom do Espírito Santo é definida por Paulo como a pregação da fé. Ao estabelecer, porém, este princípio, temos de cuidadosamente nos acautelar contra uma falsa interpretação do que se entende por fé. A fé não é um substituto da obediência, pelo contrário, a fé verdadeira manifesta-se sempre na obediência. Assim, a obediência torna-se tanto no teste como na evidência da fé. Isto aplica-se tanto ao recebimento do Espírito Santo como a qualquer outra área da graça de Deus. Na sua defesa perante o Sinédrio, em Atos 5,32, Pedro foca a obediência como a adequada expressão da fé. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ao falar do dom do Espírito Santo, Paulo realça a fé, enquanto Pedro foca a obediência. Não há, contudo, nenhum conflito entre ambos. A verdadeira fé está sempre ligada à obediência. A fé completa resulta em completa obediência. Pedro diz aqui que quando a nossa obediência é completa, o dom do Espírito Santo é nosso. 6 passos de fé. Ao procurar o dom do Espírito Santo, como se expressa a obediência completa, descobrimos 6 passos estabelecidos na Escritura que marcam o caminho da obediência conduzente ao dom do Espírito Santo. Arrependimento e batismo. Os 2 primeiros passos são indicados pelo apóstolo Pedro em Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os 2 passos aqui apontados por Pedro são: primeiro, arrependimento. Segundo, ser batizado. O arrependimento é uma mudança interior do coração e da atitude para com Deus, que abre o caminho para o pecador se reconciliar com Deus. O batismo é um ato exterior pelo qual o crente testifica da mudança interior provocada pela graça de Deus no seu coração. Sequidão. O terceiro passo nessa caminhada para a plenitude do Espírito Santo é indicado por Jesus em João 7, 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No versículo seguinte, o autor do Evangelho continua a explicar que essa promessa de Jesus se refere ao dom do Espírito Santo, o que concorda com o que Jesus também diz em Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma condição essencial para se receber a plenitude do Espírito Santo é ter fome e sede. Deus não derrama as suas bênçãos sobre os que não sentem necessidade delas. Muitos cristãos professos que têm vidas boas e respeitáveis nunca receberam a plenitude do Espírito Santo simplesmente porque não sentem necessidade dela. Estão satisfeitos sem essa bênção e Deus deixa-os assim. Do ponto de vista humano, frequentemente acontece que os que parecem menos merecer recebem o dom do Espírito Santo, enquanto os que parecem mais o merecer não o recebem. Isto é explicado pelas palavras de Lucas 1,53. Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Deus responde aos nossos profundos anseios sinceros, mas não se impressiona com a nossa atitude religiosa. Pedi. Em Lucas 11,13, Jesus apresenta o 4º passo para receber o Espírito Santo. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui Jesus coloca sobre os filhos de Deus a obrigação de pedirem ao seu Pai Celeste o dom do Espírito Santo. Por vezes, ouvimos cristãos fazerem afirmações do gênero: se Deus quer que eu receba o Espírito Santo, Ele vai mudar. Não preciso dele pedir. Contudo, esta atitude não é bíblica. Jesus ensina claramente que os filhos de Deus devem pedir ao seu Pai Celeste
esse dom espiritual do Espírito Santo. Beber. Depois de pedir, o passo seguinte é receber. Em João 7,37, Jesus chama beber a isto, pois diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber representa um processo ativo de receber. O revestimento do Espírito Santo não pode ser recebido por uma atitude meramente negativa ou passiva. Ninguém pode beber a não ser por um ato de vontade própria. E ninguém pode beber com a boca fechada. O que acontece no mundo natural é o que se passa no espiritual. No Salmo 81:10, o Senhor diz: abre bem a boca e te encherei. Deus não pode encher uma boca fechada. Por mais simples que possa parecer, aos que não conseguem receber a plenitude do Espírito, simplesmente porque não abrem a boca. Submissão. Depois de beber, o sexto e último passo para receber a plenitude do Espírito Santo é a submissão. Em Romanos 6,13, Paulo fala aos cristãos de uma rendição dupla a Deus. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como cristãos, são-nos apresentados aqui dois estágios sucessivos. O primeiro é a rendição de nós mesmos, a entrega da vontade e da personalidade. Contudo, isso não é tudo. Há um outro grau posterior de rendição, em que não apenas entregamos a nossa vontade, mas também os nossos membros físicos. Assumir este grau posterior de rendição exige uma medida muito maior de confiança em Deus. Ao submeter-nos à nossa vontade, submetermos à obediência à vontade revelada de Deus, mas ainda retemos o exercício do nosso próprio entendimento. Estamos dispostos a fazer o que Deus nos pede, desde que primeiro entendamos o que nos é pedido. Contudo, ao rendermos os nossos membros físicos, vamos ainda mais além. Já não procuramos sequer compreender intelectualmente o que Deus nos pede. Limitamo-nos a entregar-lhes incondicionalmente o controle dos nossos membros físicos e deixar que Ele os use segundo a sua vontade e propósito, sem exigir que compreendamos o que Deus está a fazer ou qual a razão de Ele assim agir. Só quando fazemos esta segunda rendição é que chegamos ao ponto de total e incondicional submissão. E é precisamente neste ponto que o Espírito Santo vem na sua plenitude e toma o controle dos nossos membros. O membro particular de que ele assume controle total é aquele membro rebelde que nenhum homem consegue domar, a língua. Assim, a submissão da nossa língua ao Espírito Santo, para que ele a controle dentro de nós, segundo a sua própria vontade, e a partir do exercício da nossa compreensão intelectual, marca o clímax da submissão, da rendição, da obediência completa. É assim que recebemos o dom do Espírito Santo. Esquematizamos os seguintes 6 passos sucessivos para receber a plenitude do Espírito Santo. Primeiro, o arrependimento. Segundo, ser-se batizado. Terceiro, ter sede. Quarto, pedir. Quinto, beber, isto é, receber ativamente. Sexto, submissão, isto é, render o controle dos nossos membros físicos à parte do exercício da nossa compreensão intelectual. Esse esquema levanta naturalmente uma questão. Para se receber o dom do Espírito Santo, é mesmo necessário passar-se completamente por todos esses 6 passos? A resposta a essa pergunta é não. A graça de Deus é soberana. Sempre que Deus quer, Ele é livre para estender a sua graça a almas necessitadas, ultrapassando as condições que Ele estabelece na sua palavra. A graça de Deus não está necessariamente limitada pelas condições que Ele mesmo se impôs. Mas, por outro lado, sempre que essas condições são plenamente satisfeitas, a fidelidade de Deus nunca nega a bênção que Ele prometeu. Pode parecer que dos passos esquematizados, haverá alguns que, por vezes, as pessoas omitem e que, mesmo assim, recebem o dom do Espírito Santo. Em particular, o dom do Espírito Santo é, por vezes, dado a pessoas que não foram batizadas e que nunca pediram a Deus especificamente esse dom. Sei que isto é assim porque aconteceu comigo mesmo. Eu recebi o dom
do Espírito Santo antes de ser batizado e sem nunca o ter pedido especificamente. Nestes 2 pontos, Deus atingiu-me com a sua graça livre e soberana, ultrapassando as condições impostas na sua palavra. Contudo, sei que da minha parte, isso tornou-se muito mais devedor à graça de Deus. Certamente não abre nenhuma porta para o orgulho, desmanzelo ou desobediência. Contudo, parece que Deus nunca outorgará o dom do Espírito Santo se as outras condições indicadas na sua palavra não forem cumpridas. Ou seja, Deus nunca concede o Espírito Santo onde não há primeiro que tudo arrependimento e depois disso uma sede espiritual e um desejo tanto de receber como de se submeter. Ao concluir esta série de estudos sobre batismo no Espírito Santo, será apropriado enfatizar mais uma vez a íntima relação entre a plenitude do Espírito Santo e a obediência. Como Pedro diz, o dom do Espírito Santo é para aqueles que obedecem a Deus. Mesmo quando Deus, na sua graça, derrama esse dom sobre os que ainda satisfizeram as condições da sua palavra. Isto dá lugar ao desmanzelo e à desobediência. Em Atos 10, lemos que quando Pedro pregou em casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a sua palavra. Contudo, o relato de Atos deixa claro que essa demonstração da graça de Deus não deve ser de modo nenhum interpretada como um substituto da obediência à palavra de Deus. Pois lemos no versículo 48, e Pedro ordenou que fossem batizados. Mesmo para os que haviam recebido o dom do Espírito Santo, a ordenança do batismo nas águas continuava a ser um mandamento da palavra de Deus que não podia ser deixado de lado. Acima de tudo, neste domínio dos dons espirituais, precisamos de estar continuamente em guarda contra o orgulho espiritual. Quanto mais ricamente recebermos dos dons da graça de Deus, tanto maior é a nossa obrigação em sermos obedientes e fiéis no exercício e mordomia destes dons. Este princípio de responsabilidade pela graça recebida é resumido pelas palavras de Jesus relativamente à mordomia, em Lucas 12:48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Quanto mais abundantemente recebermos dos dons e da graça de Deus através de Jesus Cristo, tanto maior se torna a nossa obrigação em sermos humildes, consagrados e obedientes. Capítulo 11. Na nuvem e no mar. Nos 10 capítulos anteriores, estivemos a considerar a parte da doutrina cristã designada em Hebreus 6:2 de doutrina dos batismos. Anotamos o fato de que realmente havia 4 tipos de batismo mencionados no Novo Testamento. Primeiro, o batismo de João Batista. Segundo, o batismo cristão nas águas. Terceiro, o batismo do sofrimento. Quarto, o batismo no Espírito Santo. Desses 4 tipos de batismos, os 2 que mais diretamente estão relacionados com a experiência de todos os crentes cristãos dessa concessão são o segundo e o quarto, o batismo cristão nas águas e o batismo no Espírito Santo. Por esse motivo, concentramos a nossa atenção principalmente nessas formas de batismo. Chegou a altura de os analisar em perspectiva, ou seja, de os ver como se relacionam um com o outro e com as outras partes do plano e provisão de Deus para os cristãos. Podemos colocar a pergunta deste modo: que papel desempenham o batismo das águas e o batismo no Espírito Santo no plano total de Deus para todos os crentes do Novo Testamento? Seguremos uma abordagem a esta questão frequentemente utilizada pelos escritores do Novo Testamento. Analisaremos como Deus libertou Israel do Egito, como um tipo ou padrão da libertação maior da escravidão do pecado e de Satanás, oferecida a toda a raça humana através de Jesus Cristo. Focaremos a nossa atenção em 3 características específicas da libertação de Israel do Egito e usá-las para ilustrar 3 elementos principais na salvação concedida a todos os homens através de Cristo. Primeiro que tudo, Deus enviou seu libertador prometido Moisés a Israel precisamente
onde eles estavam, no meio do Egito, e no meio da sua miséria e escravidão. Ali salvou-os da ira do julgamento, através da fé no sangue do sacrifício que ele lhes havia proposto, ou seja, o Cordeiro Pascal. No Novo Testamento, em João 1:29, João Batista, o precursor enviado para preparar o caminho a Jesus Cristo, apresentou com as palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim proclamou Jesus como Salvador preparado por Deus, cuja morte sacrificial e cujo sangue derramado cumpririam tudo quanto o Cordeiro Pascal prenunciava. Mais tarde, em 1 Coríntios 5:7, olhando para a morte e ressurreição de Cristo, Paulo diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. De uma forma natural, o Cordeiro Pascal livrou Israel temporariamente da escravidão física. De uma forma sobrenatural, o sacrifício divino de Jesus Cristo providenciou salvação eterna a todos os que colocam a sua fé no sangue derramado como propiciação pelos seus pecados. Contudo, não estava no propósito de Deus que Israel permanecesse mais tempo no Egito. Na mesma noite em que o Cordeiro Pascal foi sacrificado, Israel começou seu êxodo. Não mais um grupo de escravos, mas agora um exército em filas ordenadas. Havia urgência em tudo o que faziam. Pegaram no pão antes que ele levedasse. Marcharam apressadamente, com os lombos cingidos e os cajados na mão. Da mesma maneira, Deus encontra o pecador onde quer que ele está no mundo e salva-o nas profundezas da sua necessidade e escravidão. Mas Deus não o deixa ali. De imediato, chama-o para um modo de vida totalmente novo. Uma vida de separação e santificação. Um duplo batismo. Os 2 passos seguintes na libertação de Israel da terra do Egito são descritos por Paulo em 1 Coríntios 10, 1-4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, Paulo relaciona essas experiências de Israel no Antigo Testamento com a experiência correspondente dos cristãos no Novo Testamento. Diz o seguinte no versículo 6: Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Igualmente no versículo 11: Essas coisas lhes sobreviveram como exemplos, como tipos ou padrões de comportamento, e foram escritas para advertência nossa, isto é, para nos instruir e nos alertar de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado, ou seja, para nós que vivemos agora no final da concessão do tempo presente. Por outras palavras, Paulo diz que essas experiências de Israel no Antigo Testamento não são meros e interessantes acontecimentos históricos do passado, mas contêm uma mensagem urgente e importante para nós, cristãos, nesse tempo presente. Estão especialmente registradas por divina direção como exemplos ou padrões de comportamento, que Deus quer que sejam cuidadosamente seguidos por todos os crentes cristãos nessa concessão. Tendo isto em mente, voltemos aos 4 primeiros versículos do capítulo e consideremos cuidadosamente quais são os exemplos ou lições que Paulo nos apresenta. Primeiro que tudo, notemos que nestes 4 versículos, essa palavra pequena, mas importante de todos, ocorre nada menos do que 4 vezes. Paulo diz: Nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Paulo está claramente a enfatizar que todos estes exemplos ou padrões são para ser seguidos por todo o povo crente em Deus. Deus não deixa lugar para qualquer exceção. Essas coisas são todas para o seu povo. Quais são os padrões particulares a que Paulo se refere aqui?
a 4 experiências sucessivas. Primeiro, passaram todos debaixo da nuvem. Segundo, passaram todos pelo mar. Terceiro, comeram todos a mesma comida espiritual. Quarto, todos beberam água espiritual. Na experiência dos crentes acerca dessa concessão a que correspondem essas 4 experiências padrão, qual a sua lição para nós, cristãos do nosso tempo? Notemos primeiro que tudo que estas 4 experiências se agrupam em 2 pares distintos. As 2 primeiras, passar debaixo da nuvem e pelo mar, foram experiências singulares que ocorreram apenas uma vez. As 2 últimas, comer e beber, comida e bebida espirituais, foram experiências contínuas que se repetiram regularmente durante um longo período de tempo. Comecemos com o primeiro par de experiências, as que ocorreram apenas uma vez, passar debaixo da nuvem e pelo mar. A chave para as compreender é fornecida por uma frase distinta que Paulo utiliza ligada a elas. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Claramente, portanto, estas 2 experiências correspondem a 2 formas de batismo, ambas ordenadas por Deus a todos os cristãos nessa concessão. Quais são as 2 formas de batismo representadas por essas 2 experiências? À luz dos nossos estudos anteriores, é-nos agora fácil fornecer a resposta a essa questão. O batismo na nuvem para Israel corresponde ao batismo no Espírito Santo para o cristão. O batismo no mar para Israel corresponde ao batismo nas águas para o cristão. Se examinarmos agora os detalhes dessas 2 experiências de Israel relatadas no Antigo Testamento, veremos que cada uma delas é um padrão apropriado de experiência correspondente para o cristão. Em Êxodo 13:14, encontram-se os registros históricos acerca do povo de Israel passar debaixo da nuvem e pelo mar. Os 2 capítulos relatam como, após o sacrifício do Cordeiro Pascal no Egito, o povo de Israel começou o seu êxodo dessa terra nessa mesma noite e como chegaram às águas do Mar Vermelho, pelo qual miraculosamente passaram até a terra seca. A primeira referência da sua passagem sob a nuvem encontra-se em Êxodo 13, 20 a 21. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Referindo-se a isto, em 1 Coríntios 10, Paulo diz: nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Isto leva-nos a compreender que a determinado ponto da viagem de Israel para fora do Egito, esta nuvem singular e sobrenatural desceu sobre eles, vinda de cima, e a partir de então continuou sobre eles. É claro que esta nuvem era perfeitamente perceptível a Israel e que assumia 2 formas diferentes. De dia, era uma nuvem dando sombra e proteção do calor do sol. De noite, era um pilar de fogo, fornecendo tanto luz como calor na escuridão e no frio da noite. De dia e de noite, dava a Israel tanto orientação como direção divinas. Se voltarmos agora para Êxodo 14, vemos mais 2 fatos revelados sobre esta nuvem maravilhosa. Primeiro, o próprio Deus, o Senhor Jeová, estava pessoalmente presente na nuvem. Segundo, essa nuvem servia tanto para separar como para proteger Israel dos egípcios. Estes fatos estão registrados em Êxodo 14, 19 a 20. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Um pouco mais adiante, no versículo 24 do mesmo capítulo, lemos de novo sobre a nuvem. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios.
Por este registro, vemos que o próprio Senhor Jeová, o grande anjo de Deus, estava na nuvem, movendo-se na nuvem. Era na nuvem que ele se movia sobre Israel, desde diante até a sua retaguarda, e era na nuvem que ele interpunha a sua presença entre Israel e os egípcios, para separar e proteger o seu povo dos inimigos. Vemos também que a nuvem tinha um significado e um efeito muito diferente, tanto para Israel como para os egípcios. Para estes, era uma nuvem e escuridão, mas para Israel dava luz durante a noite. Essa nuvem era escuridão para o Egito, o povo deste mundo, mas era luz para Israel, o povo de Deus. Pior ainda, quando o dia chegava, o efeito da nuvem era ainda mais temível para os egípcios, pois lemos: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Já dissemos que esta nuvem sob a qual Israel passava e na qual foram batizados é um tipo ou figura do batismo no Espírito Santo. Coloquemos agora rapidamente, por ordem, os fatos que sabemos sobre esta nuvem e vejamos como cada um deles se aplica tão detalhada e perfeitamente ao batismo no Espírito Santo. Eis então os principais fatos revelados sobre a nuvem. Primeiro, esta nuvem desceu de cima do céu, sobre o povo de Deus. Segundo, não era uma mera influência invisível, mas perceptível aos sentidos. Terceiro, fornecia sombra para o calor do dia e luz e calor durante a noite. Quarto, orientava e guiava o povo de Deus ao longo da sua caminhada. Quinto, dentro da nuvem, encontrava-se a presença real e pessoal do Senhor Jeová. E era na nuvem que o Senhor vinha pessoalmente, em resgate do seu povo, salvando-o dos seus inimigos. Sexto, a nuvem dava luz ao povo de Deus, mas aos inimigos, essa mesma luz criava não só trevas, como temor. Sétimo, a nuvem interpunha-se entre o povo de Deus e os seus inimigos, separando-o e protegendo-o. Vejamos agora como cada um destes fatos realça um aspecto importante da verdade relativa ao batismo no Espírito Santo e o que essa experiência significa para o povo de Deus nessa concessão. Primeiro, o batismo no Espírito Santo é a presença gloriosa e pessoal do próprio Deus, descendo do céu sobre o seu povo, envolvendo e imergindo. Segundo, o batismo no Espírito Santo não é uma influência meramente invisível, mas é algo sensivelmente perceptível e os efeitos que produz podem ser tanto vistos como ouvidos. Terceiro, o Espírito Santo descendo deste modo é o consolador esperado do povo de Deus. Fornece sombra por causa do calor e luz e calor no meio da escuridão e do frio. Quarto, o Espírito Santo fornece ao povo de Deus direção e orientação divinas ao longo da sua peregrinação terrena. Quinto, nessa experiência encontra-se a presença do próprio Senhor, pois Jesus diz em João 14,18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Sexto, o batismo no Espírito Santo traz ao povo de Deus uma luz celeste, mas para o povo do mundo essa experiência sobrenatural permanece obscura, incompreensível, até mesmo assustadora, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sétimo, o batismo no Espírito Santo, como uma experiência espiritual, marca uma separação decisiva entre o povo de Deus e o povo deste mundo. Tanto separa como protege o povo de Deus das influências pecaminosas e corruptas deste mundo, isto quanto ao batismo na nuvem. Consideremos agora o batismo no mar. Essa experiência de Israel de passar pelo Mar Vermelho é descrita em Êxodo 14, 21 a 22. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita
e à sua esquerda. Depois disto, lemos que os egípcios tentaram seguir Israel através do Mar Vermelho. O culminar dessa experiência, com a derrota final dos egípcios, é relatado no versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. A par deste registro em Êxodo, devemos ler também o comentário inspirado da Escritura feito em Hebreus 11:29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios. Foram tragados de todo. À luz dessas passagens, podemos agora estabelecer sucintamente os principais fatos sobre a passagem de Israel pelo Mar Vermelho. E podemos também ver como cada um deles se aplica detalhada e perfeitamente ao batismo cristão nas águas. Primeiro, a passagem de Israel pelo Mar Vermelho tornou-se possível pela intervenção sobrenatural do poder de Deus. Segundo, Israel pôde desfrutar desta provisão apenas pela sua própria fé. As águas abriram-se e fecharam-se por um ato de fé da parte de Moisés e Israel. Como um todo, pôde passar apenas pela fé. Terceiro, os egípcios não foram salvos e até foram destruídos, porque tentaram fazer o mesmo, mas faltava-lhes a fé. Quarto, Israel meteu-se nas águas, passou por elas e saiu de novo das águas. Quinto, ao passar pelas águas, Israel ficou finalmente separado do seu último contato direto com o Egito e da última ameaça do domínio do Egito sobre si. Sexto, Israel saiu das águas para seguir um novo líder, para viver seguindo novas leis e para caminhar rumo a um novo destino. Vejamos agora como cada um destes fatos ilustra um aspecto importante da verdade relativa ao batismo nas águas e o que essa experiência significa para o povo de Deus nesta dispensação. Primeiro, o batismo nas águas tornou-se possível ao crente apenas através da morte e ressurreição sobrenatural de Jesus Cristo. Segundo, o batismo cristão efetua-se pela fé pessoal por parte do crente. Quem crê e for batizado será salvo. Terceiro, os que observam esta ordenança sem fé pessoal são como os egípcios. A entrarem no Mar Vermelho, o seu ato não os salva, mas destrói-os. Quarto, sempre que o batismo nas águas é descrito no Novo Testamento, a pessoa a ser batizada desce para as águas, passa pelas águas e sai de novo delas. Quinto, a intenção de Deus com o batismo nas águas é separar o crente do mundo e do contínuo domínio do mundo sobre ele. Meu amor, Senhor, não amor, Senhor, poderoso, adoração, poderoso, mas não tão merecida glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, e da tua dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiam. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não
som alto sai da sua garganta. A ele se tornem semelhantes os que os fazem, mas não vê, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele o Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Todos os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará a casa de Israel.